Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje um pouco de fantasia e ficção científica, né? Porque está aí em cartaz a grande obra epopeia, né? Pós-moderna, podemos dizer assim, futurística, ficção e fantasia, que é o Duna, né? O Duna baseado no Frank Herbert. Frank Herbert publicou nos anos 50, né? Primeiro em série, depois fez o romance. É um livro assim que eu comecei a ler, mas tem 20 anos que eu engavetei, porque eu realmente achei muito difícil. E assim como foi com o Game of Thrones, né? Game of Thrones, que me fez ler os livros, assim como eu comecei a ler O Senhor dos Anéis e só fui ler mesmo os livros todos depois de ver os filmes do Senhor dos Anéis, né? Do Jackson, o Peter Jackson. Então agora sim, agora é o pontapé inicial mesmo pra gente voltar a ler o Dune. Não sei se esse ano eu vou reler o Dune, porque eu li acho um terço do livro, né? O Duna, que tem esse filme agora do Denis Villeneuve, né, lá de Quebec, o canadense, que fez esse filme, a parte 2, e ele também fez o Blade Runner, né, tá vendo que é o Blade Runner 2049, que é lá o celular é sempre assim, né? Quando você está falando, o celular toca. Muito bem, aí a chegada também, ficção científica, né, de 2016, do Villeneuve. Então o Villeneuve tá aí igual o Nolan, né, Christopher Nolan. Então, mais uma safra de grandes, né, de grandes diretores de cinema, assim como Kubrick, né, o Ridley Scott e tal. E aí, como eu falei, né, do Dune, não vou falar do Dune aqui porque eu tenho que ler o livro, mas eu quero falar que eu vou reler então esse ano, coloquei na releitura desse ano o Seus Anéis, né? Olha essa edição novinha, não é aquela do Marquinhos Claret, né? Essa aqui já é a nova edição da HarperCollins. Olha a qualidade, olha o trabalho que vai ser, né? De gastar um mês para ler, né? Então eu li depois vi os filmes lá em 2012, né? Foi 2012 que eu li O Senhor dos Anéis, depois dos filmes, né? 2010 até 2012, né? Fiquei uns 2, 3 anos lendo Os Seus Anéis. Li alguns trechos depois, né? Mas lá nos anos 90, final dos anos 90, eu comecei a folhear Os Seus Anéis, né? Cheguei assim, boas partes, mas é muito complicado, né? É muito personagem, muitas citações, paganismo, cristianismo. Então, é uma obra complicada, então eu vou ler, né? A ter mais ao enredo, porque tem muita coisa do enredo que eu não entendi, né? Então vamos reler também o Hobbit e o Silmarillion, que até hoje não li. Então fica aqui a HarperCollins, a dica, né? A dica do Senhor dos Anéis, né? Ou seja, sensacional ou seja, a qualidade né? Esse aqui é a Sociedade do Anel, que vai até o rompimento da Sociedade do Anel, né? Que é aquele um anel que era feito por Sauron, né? Que não gostava de ser chamado de Sauron, né? E ele fez esse anel para controlar os outros anéis, inclusive dos anéis lá dos elfos, né? Então tem esses povos, vários povos, né? São vários povos, os elfos, né? Os anões, os hobbits e tal. Aí depois tem as duas torres, que vai aparecer lá o Saruman. O Saruman é aquele grande traidor, né? O Saruman é um grande traidor, que ele era um mago junto com Gandalf, né? Mithrandil, né? Também já fez um vídeo sobre o Gandalf. E aí aqui vai mostrar as duas torres, que é a torre do Sauron e a torre do Saruman, né? Assim o lado perverso, né? Podemos dizer assim, né? Tomando força aqui. Aí vai ter o final, aqui do o Retorno do Rei, né? Que aí vai ser o fechamento, né? Assim, ganhou até a Oscar o filme, né? O Senhor dos Anéis vai fechar então com o Retorno do Rei, que vai ser o Aragorn, vai se tornar rei, né? Aragorn, que é aquele braço armado aqui junto dos hobbits, né? Ele vai ser coroado como rei. Então, aí vai ter que entender, né? Justamente aquela parte do Silmarillion, que muita parte assim filmar, tem as séries aí, né? Dos Anéis de Poder e tal, que aí vai mostrar essa dinastia, essa linhagem dos reis, né? Os reis lá da planície, né? Tem vários aqueles cavaleiros que chegam nas horas, né? A cavalaria chegando lá no filme, né? Aquela hora que o Gandalf chega com a cavalaria e tal. Então, é pra você entender a parte das dinastias, a parte do poder, né? Essa parte tem no Silmarillion. O Hobbit vai contar mais aquela história do dragão, né? Que vai mostrar quando o Bilbo encontrou o anel, né? Então, tem que ler nessa série, né? O Silmarillion vai dar o pano de fundo total, como foi criado o universo, né? Depois vem o Hobbit e depois vem, né? Trocentas páginas aqui do Senhor dos Anéis, coleção completa, né? E eu falei do Senhor dos Anéis e também, né, parei a leitura do Game of Thrones aqui, né? Acho que eu li esse livro, mas parei no segundo, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, né?
O nome, na verdade, não é Game of Thrones, né? Game of Thrones é a série e o primeiro livro, né? A gente acha que, na verdade, chama as Crônicas, né? O livro que eu parei é Fúria dos Reis, né? Fúria dos Reis. É muito complicado, né? Porque assim como o Duna também, que é um monte de aquelas famílias feudais no futuro, né? Em Duna que não tem lá máquinas pensantes, não tem inteligência artificial, né? Inclusive teve a rebelião lá contra as máquinas, né? Aí tem as pessoas, né? Os Mentat. Isso no Duna, né? Os Mentat, aquelas pessoas. Tal. Aqui você tem o pessoal que fica estudando, né? Lá o pessoal, os estudiosos das crônicas, né? E tem os bruxos, os magos também, né? Tem essa parte da bruxaria, aquela bruxa escarlate, né? Invocador do fogo, né? Então as coisas assim. Então tem muito personagem, é mais complexo que a série, né? A série já é complicada, né? A quantidade de famílias. E não tem tanto aquele maniqueísmo que você tem ali no Duna, né? Eu acho muito. O Duna tem os Atreides, né? O Paul Atreides, vem da família Atreides, que é de Caladan, né? Comparando aqui o Duna com o Game of Thrones, né? Então tem aqui as mesmas famílias, né? Tem o Harkonnen, que é os Harkonnen que são os perversos da história. Então você tem esse, né? E tem o Imperador que fica ali favorecendo a casa ou outra porque ele quer bater a casa dele no poder, certo? Então lembra muito aqui essas famílias, só que os Starks, né, que na verdade são os mocinhos, estão guerreando contra os Lannisters, né, e os Bolton também, que são os traidores, Bolton, né, e o Bolton parece mais os Harkonnen, assim, né? Só que o Game of Thrones não é tão maniqueísta, assim, que o cara é só bonzinho, o cara é só malzinho, porque os Lannisters podem ser redimidos, os Starks podem trair, né, tem outras famílias que participam, né, desse game, desse jogo, dessa Guerra dos Tronos, que lembra então um pouco dos Seus Anéis, né? Questão também da fantasia, os dragões, né? Então é um pouco disso. Então você tem aqui a questão das famílias, das dinastias em luta, que é igual o Duna, né? Que você tem lá, eu falei, né? Então os Atreides, você tem a casa real lá do imperador e você tem os Harkonnen, né? Os caras que são sacaninha mesmo da história. E aí você vai ver no momento, né? No momento a família Atreides, né? Vai ser devastada, né? Porque vai cair numa armadilha. Que é o filme 1, agora o filme 2 vai ser a vingança, porque aí o Paul Atreides vai se aliar com os Fremen, que é o povo do deserto, do planeta chamado Duna, onde tem tal lá da especiaria, né? A famosa especiaria. E aqui no Game of Thrones você vai ter a família do sul, né? As famílias do sul, né? Que lembram um pouco os árabes, né? Assim, muçulmanos, né? Os Fremen lembram. Né? E aqui umas cenas, né? Cenas do Star Wars. O pessoal fala que o Star Wars copia muito Duna, né? Mas Star Wars realmente tem umas partes ali, aquele planeta, lá é Tatooine, né? Acho que é Tatooine, né? Lá do Luke Skywalker, que é um desertão, né? É um planeta, inclusive acho que gravaram lá no deserto Saara. Onde é que eles gravaram o Star Wars? A gente tem que ver isso aí. Aquelas gravações de Star Wars, o planeta lá do Luke Skywalker, antes dele, né, se tornar Jedi e tal, é um planeta totalmente, assim, hostil, né? Onde está lá o Obi-Wan escondido nas cavernas, né? O Obi-Wan que, né, resolveu acompanhar a vida do Luke à distância, tem até a série do Obi-Wan, né? Até que vai ter a cena do enfrentamento dele com o Darth Vader, né? Eu acho Star Wars também muito maniqueísta, né? Você tem lá o bonzinho, o malzinho, Darth Vader. O Darth Vader é um pouco, né? O Darth Vader começa bom, né? Depois vai Darth Vader ele começa como um Jedi, né? Não lembro o nome dele agora. Aí ele se torna o Darth Vader e no último momento ele salva o filho, mata o imperador e aí ele se redime, né? Então tem é o único mais... Mas geralmente você tem o lado claro da força, o lado escuro da força e, né? Aí um pouco taoísmo também, né? Maniqueísmo, taoísmo, né? Tem relações, a gente pode até discutir isso aí. E o Game of Thrones não, porque o Game of Thrones tem personagens que vão mudando, né? Os Lannister, né? O irmão Lannister lá mesmo o anão vai mudando, né? Ao longo da história. Tem o irmão, né? O cavaleiro também que com o sofrimento ele vai mudando de lado, então ele percebe realmente que ele no início é um vilão também. Então tem essas famílias, né? No Game of Thrones, que também tem essa ligação. Então você pode fazer aí, o Star Wars não é um livro, né? Depois fizeram o livro, mas Star Wars já começou no cinema, mas é um cinema que usa muita coisa, o vídeo travando aqui, é um cinema que usa muita coisa de livro, né? Então, seja o Duna, que teve a primeira versão nos anos 80, foi logo nessa esteira do Star Wars, né? Nos anos 70, 80 e pouco, né? Império Contra-Ataca, etc.
E aí tentaram fazer o primeiro Duna, né? Mas não conseguiram fazer. Então, o desafio então é ler, né, o Duna esse ano, né, ou ano que vem, e ver o filme com certeza, que é um filme maravilhoso, né? E ler os 4 livros, que né, até hoje um 5º livro não saiu, né? Que eu saiba, o 5º livro saiu, né? O 6º, né? Nem lembro mais quantos livros tem. Cada livro assim imenso, né? Esse aqui eu gastei mais de meses para ler, Tem muito mais personagem que a série do Game of Thrones, né? Que dá um final para a história antes do escritor Martin, né? George R. Martin, fazer o final. Ele não escreveu o final, né? Então, ele escreveu até a morte do Jon Snow na temporada 5, né? Lembra que o Jon Snow é traído pelo pessoal da noite, a patrulha da noite, né? Aí o Jon Snow é assassinado pelos próprios companheiros, que vestem o manto negro. E aí acaba a história. Aí lá ressuscitam, né? A feiticeira escarlate ressuscita o Jon Snow e aí continua a história. Aí tem a Batalha dos Bastardos, né? Lá na sexta temporada, né? Só que no final do Game of Thrones ninguém gostou, né? Eu esperava outro final também, né? Nunca fui do fã-clube do Game of Thrones. Gosto mais do Senhor dos Anéis. Vamos voltar então. A promessa é dívida, né? Então esse ano nós vamos reler ainda mais essa edição maravilhosa do Senhor dos Anéis. Então eu gosto, mas de tudo que eu falei aqui, eu mais gosto. Em segundo lugar, eu coloco, né? Depois do Senhor dos Anéis, eu coloco a Fundação Isaac Asimov, né? Isaac Asimov, que é o escritor norte-americano, né, estadunidense, que fez aqui uma grande epopeia espacial também. Então você tem a Fundação, o celular é sempre assim, né? Você tem a Fundação, você tem o Duna e você tem o Game of Thrones. E o Star Wars, que é a ópera, né, a ópera espacial. Né? Então são todos livros que tem né? É claro que o Game of Thrones não tem a parte assim, ficção científica espacial, porque é medieval, né? Assim como Lord of the Rings. Mas aquele negócio das tramas das famílias, né? Lembra muito aqueles livros do Shakespeare, aqueles teatros do Shakespeare, né? Ricardo III e tal. Então tem esse vídeo é para falar disso. Olha, Duna me fez, né? O filme Duna me fez querer agora ler o livro Duna, né? Porque eu fiquei 20 anos enrolando. E assim como o Lord of the Rings, o filme, me fez ler, né? Depois eu fui ler o Hobbit, só não li o Silmarillion, né? Silmarillion eu li trechos e tal. Não li os contos do Tolkien, tá devendo também. E aí Star Wars foi aquela grande, né, explosão da ficção científica. Tentaram fazer o Dune e agora conseguiram, né? Agora conseguiram fazer o Dune. E aí, na esteira de Dune, né, a gente pode rever a série do Game of Thrones, pelo menos até a 5ª temporada, né, que está baseado nos livros, e reler os livros, né? Ler e reler os livros do George Martin. Então, ou seja, são todos, assim, fantasia, né? Ficção científica e fantasia, igual o Dune. Dune está nas duas coisas, né? É um pouco de fantasia. Fantasia, então, você tem no Lord of the Rings e no Game of Thrones, né? Então, ou seja, tem o Star Wars também, tenta misturar, né? Star Wars tem um pouco de medievalismo, né? Os samurais, lá os Jedi. Tem o ficção científica, as naves espaciais, né? As viagens para o espaço, né? Igual Star Trek, né? Que Star Trek já é mais ficção científica, né? E Star Trek já tem que ser científico, né? Enquanto que Star Wars é mais uma ópera espacial, como eles falam, né? Space opera, né? E todos esses são interessantes que, né, assim, baseiam muita coisa de fantasia, mas ao mesmo tempo essa questão política, né? Tá lá no Duna, tá lá no Fundação e tá no Game of Thrones, né? Ou seja, além das coisas fantásticas, dos dragões, né? Cuspindo fogo, você tem essas lutas de dinastias, né? Essas lutas de impérios, né? Galácticos ou não, né? Pode ser na galáxia ou pode ser lá na Westeros, né? Westeros, que é onde acontecem as ações, Esteros e Essos, né? As ações do Game of Thrones, ok? Então fiquem aí minhas considerações sobre esses gêneros, né? Da fantasia e da ficção científica. Consegui gravar apesar do celular, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.